Fala, crente! Estamos começando aqui o nosso podcast, inauguração do podcast Fala, crente. Vem com a gente que a gente vai conversar um pouquinho e hoje o tema é como começou a nossa igreja Batista Missionária Montenegro. Já estamos aí com algumas pessoas ao vivo, né? Quantas? 4 pessoas ao vivo. Gente, nós estamos aqui hoje comigo, claro, o Rodrigo, né? A minha digníssima esposa Tati. Estamos aqui com o Anderson e com a Jaqueline. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o início da congregação. Temos aqui, claro, o apoio de 3 pessoas que estão aí por trás das câmeras. O Leonardo Rolo, está aí por trás das câmeras, o homem do áudio. E temos 2 pessoas aí das imagens. O Matheus Matos, o cara das imagens, de vários lugares aí, o homem do marketing de 5 escolas. 5 escolas, né? E também Guilherme Carpe, o sobrenome dele é chique, sabe? É chique, né? O segundo homem das imagens. E a Júlia. Verdade, tem que falar da nossa Julinha, ela está ali também. Participando. É o homem treinando. Está treinando para ter o filho dele. Gente, nosso foco hoje é falar um pouquinho do início da nossa congregação. E nós trouxemos vocês 3 hoje para a gente conversar sobre esse tema. Como começou a Batista Missionária Montenegro. E eu preciso iniciar perguntando para o Anderson, porque foi na casa dele que tudo começou, gente. Nossa primeira reunião foi na casa do Anderson. Anderson, como foi? Aonde foi? Quando foi a primeira reunião? Boa noite, primeiramente, né? Assim, é uma alegria ver a Batista, né? Como ela se desenvolveu tanto, né? E onde ela começou, lá em casa. Eu digo que bênção de Deus mesmo, assim, tudo que Deus tem feito. Eu estava conversando com a Isa antes de começar tudo. Eu estava conversando com a Isa essa semana e ela disse uma coisa que eu não tinha percebido isso, né? Mas eu acabei percebendo que a Igreja Batista, hoje, ela pode dizer que é uma das únicas igrejas que tem a visão missionária de fato, de verdade. Não só de fala ou não só de placa, né? Mas vive isso de acordo com os seus membros, seu pastor, e tudo isso é muito bom ter feito parte de tudo isso, né? Ter sido parte de tudo isso. Isso começou lá em casa, em novembro, né? Como o pastor disse, em 2016. Eu estava lembrando aqui que eu vim depois de uma escola de sexualidade e a gente pegou muito desses temas, né? Sobre sexualidade na época também. E a gente viu muitos discípulos e muitas pessoas vindo simplesmente só para ouvir do Evangelho lá em casa. Eu creio que já estava com uma equipe muito grande que já amava missões, já tinha no coração missões. E com uma igreja, então, a gente teria praticamente uma base missionária, né? Não ia ser só mais uma igreja, né? Não mais uma placa, era uma coisa que a gente conversava, né, Rodrigo, que a gente não queria ter mais uma placa, não só mais uma igreja no bairro, mas sim uma igreja que pudesse ser referência, né, para a comunidade, não só para a comunidade em si, né, mas também para os missionários que estivessem no campo missionário aí, atuando, né, nossos irmãos atuando em outras nações aí. Amém. Muito bom ter o Anderson aqui com a gente. O Anderson, acho que de nós 4, o único que não congrega mais conosco. Mas a gente fez questão de convidar, porque além de ser na casa dele, o Anderson foi o primeiro líder dos jovens. E eu acho que é a pessoa que passou mais tempo liderando os jovens. Eu acho que até hoje ninguém chegou a esse tempo. Acho que tu foi líder dos jovens por 2 anos, né? 2 anos. Por aí. Acho que ninguém liderou os jovens aqui por tanto tempo. Então o Anderson está na história da igreja. Acho que não tem como te apagar da história da igreja. Não tem como te apagar. Mas vamos passar um pouquinho para a Tati. Tati, eu quero que tu conte um pouquinho como foi o antes, porque a gente falou do dia do início, né? Que o Anderson falou um pouquinho desse início, do porquê. Eu queria que tu falasse um pouquinho do antes de iniciar a igreja, do propósito e dessa construção junto com a IBMA, que foi a igreja que nos abençoou, que nos deu uma cobertura espiritual logo no início. Graça e paz, boa noite a todos os amigos aqui na mesa. A gente já tinha um projeto, como antes estava falando, né, que era o Nação Belém, que já atuava com várias
missões locais, né? A gente atuava no presídio, com sopão na rua, a gente fazia tirar a pessoa da rua, levar para o centro de recuperação. Onde tinha excluído, a gente Onde tinha excluído, era isso. Era o E foco, aí, né? era o foco. E aí a gente começou a orar. Nessa época a gente era da Assembleia de Deus. Nosso pastor Kleber, né, Almeida, até foi padrinho de casamento. Ele mesmo chegava com a gente e dizia: olha, o que Deus tem dado para vocês não está cabendo mais onde vocês estão. Vocês precisam orar por isso. Isso nos incomodava, porque a gente queria viver algo mais de forma missionária, impulsionar mais missões. Eu me lembro que a gente tinha uma escola, né, de missões. O nome da escola era Escola Nação Belém. Escola Nação Belém, e formou uma galera que trouxe para o Nação Belém, né? Então a gente tinha um grupo legal que fazia impacto de carnaval, a gente fazia várias coisas. E aí isso queimou cada vez mais. E aí começamos a orar: Senhor, o que Tu queres? E na nossa cabeça não existia a possibilidade de criar uma denominação. O Rodrigo sempre falava: Belém não precisa de mais uma placa, não precisa de mais uma denominação. Belém precisa apenas viver o que Deus já deu para ela. Propósito, né? E missões, precisa né? ser a casa do pão. A casa do pão, a gente orava por isso, né? E aí, em tempos de oração, nós começamos a orar, realmente colocar diante do Senhor, ser intencional naquilo. Deus, então, o que o Senhor quer? Aí nessa época começamos a conversar e a orar também com uma amiga missionária, Rosângela Ramos, né? Mais conhecida como Chuchu. E aí começamos a conversar sobre a possibilidade de ser enviado pela IBMA de São Brás, né? E conversamos com o pastor Monteiro. E eu já tinha sido da IBMA, né? Então o Rodrigo ainda não tinha sido, ele estava vindo pela Assembleia de Deus, tinha sido consagrado como pastor. E ali, conversando com o pastor Monteiro, fomos desenhando, orando, ficamos ainda, eu acho que 3 meses, né? Na A IBMA gente de ficou São na Brás. São Brás 3 meses. E ali orando. A gente chegou a ver a possibilidade de outras igrejas, né? Orando ao Senhor. Isso. Chegamos aí uma das igrejas que a gente hoje tem muita amizade. Na época a gente nem tinha amizade, mas no nosso coração batia por lá também, era a Batista da Agulha, né? Sim, Batista que da hoje o pastor Agulha. Tiago é amigo nosso. Isso, a gente tinha um carinho ali, ficava orando. Chegamos aí na Ouvir e Crer, que ainda tinha, né? Sim. Em Coraci. E orando, conversando com o pastor Monteiro, decidimos nos aliançar com a IBMA. E ali o pastor Monteiro começou a orar conosco e aí nos enviou para Augusto Montenegro, que era algo que na oração Deus colocava para nós. Que tinha que vir para essa área daqui. Para essa região. Essa região. E Sendo aí, que nós não morávamos nessa região antes. nós não morávamos na 14 de março. Parecia um negócio assim, fora de rota, mas era, Totalmente. Moravam na 14 de Na março. 14 de março. parecia fora de rota, mas era a direção que Deus estava dando. Sim. Era sempre nas orações o Senhor dizia Augusto Montenegro, Augusto Montenegro. E aí, quando o pastor Monteiro nos abençoou e disse: vocês podem ir. No momento o Brasil estava passando por tantas crises ainda, né? 2016, muita crise financeira. E aí fomos enviados, na época o pastor Monteiro até disse: poxa, não temos condições de custear alguma coisa, mas a gente abençoa vocês. E aí o Rodrigo, me lembro benzinho, que disse: pastor, a gente vai começar em plantio de igreja, vamos começar ali com um pequeno grupo, uma célula, e Deus vai dando crescimento. E foi isso que começou na casa do Anderson, e já era uma casa de reuniões, né? Já era o QG. Já era sede, já era sede. Já era o QG de várias coisas que aconteciam, de missões, A gente né? já estava quase expulsando o Nação Anderson. Belém. A casa do Anderson, gente, era mais um quartel, um lugar de acampamento de tudo. E foi um tempo de oração, de choro, e iniciou ali com 5 pessoas. Foi isso que a gente lembrou agora? Não, pela minha memória, foram 6, né? Foram 6. 6 pessoas. Estava o Anderson, Luana, Rodrigo, eu, a Débora. A Débora
e chegou depois na reunião O Junião. com a esposa Pode passante. passar. Ah, Então seriam 7. certo. E dali, eu me lembro que a gente começou aquela reunião, orando, dando palavra, tirando a oferta. E dali a gente começou a falar para o Senhor, Senhor, a gente quer um lugar. Não temos, né? E o Senhor que dá crescimento. E eu me lembro que a Luana, né, sendo professora, o pai também, conhecia a dona do colégio, Orlando Lobato. E aí pediu, intercedeu para que a gente usasse uma sala de aula lá. Porque a gente teve quantas reuniões no Anderson? Nós tivemos dois domingos de oração no Anderson para o início da igreja, né? Isso. E aí quando a gente foi Só para que eu acho Orlando um ponto Lobato... importante é que no nosso coração, a partir da primeira reunião lá na casa do Anderson, para a gente já era uma igreja. Nós não tínhamos no coração de continuar indo na IBMA de São Brás, porque já era a nossa igreja. Isso, já tínhamos sido enviados. Não era esse já o coração era a nosso? nossa igreja. Em casa parecia uma igreja, porque, assim, às vezes tinham 6, mas às vezes tinham 10, 15. Isso. Tinha muita gente, Milene, a Milena, Verdade. e o Ben chegou aí, o Ben e a Dani chegaram aí numa reunião nossa. E era percebível esse sentimento, Natália. porque todas as pessoas que não estavam se congregando, mas elas iam ali justamente para a igreja. Sim. Né? Eu morando do lado, sentia isso. Né? É a igreja. Mesmo aquela casa, mesmo sendo uma casa. Sendo uma casa, isso. Recebia muita gente. O Adílio foi um que chegou, né? Quebrado, né? Quebrado. Ele chegou lá Aí frente depois de casa. trouxe Pela uma mensagem lá no Do grupo Facebook. da São Belém no Facebook. Ele viu, né, uma ação nossa e disse, não, Deus falou para ele. E ele disse, olha, você visitar esse grupo. Esse grupo. E ele foi parar na frente de casa. Eu me lembro que em reunião do Nação Belém, anterior à igreja, nós chegamos a entupir a casa do Anderson com 30 pessoas. 30 pessoas. Verdade. Numa salinha E era uma sala pequena. menor do que as salas da nossa Mas igreja estava todo hoje. mundo sentado no chão chorando, agradecendo, orando. Pedindo aconselhamento. Era muito tremendo. Não, lá era o local de aconselhamento, né? A gente marcava aconselhamento Também. lá. A gente A convidava. Estezinha pequena. A Esté Samara. Esté foi na Samara. São Belém. Tinha 13 anos, se eu não me engano. Isso, muito novinho. 13, 15? Não, já estava com 15, né? Não, quando nessa ela época. entrou na Assembleia já estava com uns 15. É, verdade. Com 13 ela foi lá pro Ajutuba com a gente. Verdade. Eu vi uma foto esses dias. A gente... Não, mas a gente diz que a casa do Anderson era realmente o local, porque me lembro da gente chegar lá, convidar ele para sair da casa dele para a gente poder aconselhar lá dentro. Verdade, eu tinha que ir para Não, casa tá do pensando. sogro para a gente ter que aconselhar. A minha saia perguntava, por que vocês estão aqui? O Rodrigo até está aconselhando lá, está aqui dando devemos tomar um café aqui na sua casa. E aí partimos lá para Orlando Lobato. Eu acho que ficamos o quê? 2 domingos? Não, Ou lá eu 4? acho que a gente fechou o mês de dezembro completo. Sim. E ali foi crescendo. A gente viu, já tinha 20 pessoas querendo se congregar. E dessas 20, a gente conseguiu o prédio do irmão Paulo Borges e Bena, né? Um ponto importante é que em nenhum momento a gente convidou, em nenhum momento a gente evangelizou Divulgou. naquele Foi, momento, não em se nenhum momento a gente divulgava. divulgou nas redes sociais. As- Mas o povo vinha Gente, atrás, o povo ligava dizendo onde é que está sendo o culto de vocês. Isso. Era um negócio assim, né? A internet no grupo sempre recebia mensagem, né? Gente, Sim, antes da gente então. continuar, só para falar do povo que está ouvindo. A gente está aqui com o povo da família Carpo completa assistindo. É DJ Camisarias. A Maria Paraense está com a gente. E a Maria Brito? Ah, não. É a Maria Não, Socorro. paraense, É a paraense. É a Socorro. A Mariene está aqui assistindo. O Fábio Matos Fábio, está assistindo. grande parceiro. Olha, essa aqui participou também do início, que é a Deise Braga Bezerra. Intercessora. Intercessora. Vizinha. Isso. A Márcia aqui da igreja está aqui assistindo também. Olha, essa aqui é famosa. Maria Raimunda de Moraes Pinheiro. Maria Rai. Minha intercessora. Intercessora, é. Intercessora. Verdade. O Beni está aqui assistindo. O Beni foi Ah, convidado para estar aqui na mesa conosco. Bem, você está faltando. Faltando. Fez falta.
E a Juliette, que está quase mandando um beijo aqui pro digníssimo dela, que está nas câmeras. Ele está treinando bem, Juliette. Tá, ele que está cuidando da nossa bebê, Até Juliette. contar uma coisa sobre a nossa intercessora, Deise, que o nosso primeiro púlpito foi feito pelo Gilberto. Verdade. é Ele da está aí na vez. sala até hoje, ele faz parte da história. Se um dia tiver um museu, ele vai estar lá. Não será jogado fora, viu, Gilberto? Ele não vai ser jogado fora. Tá certo. Verdade. Olha, ela colocou aqui, a Deise colocou: tempo maravilhoso, onde tive a oportunidade de ouvir e desfrutar da companhia desses amados pastores e seu rebanho. Amém. Muito bom. Verdade. E a Sempre Maria cooperado. Parense colocando, isso são presentes. Gente, bora continuar com a história. Eu interrompi vocês contando a história. Eu quero passar agora para a Jaque. A Jaque não participou da primeira, da segunda e da terceira, da quarta reunião. Não pode ser. Mas quase todas essas reuniões, ela estava sentada lá do lado da varanda. Ouvindo. Ela era vizinha. Ela era vizinha. Ai, boa noite. Para mim é um prazer estar aqui. É uma honra porque participar dessa história da Batista Missionária. E realmente eu não participei das primeiras reuniões, né? Mas eu sempre estava ali acompanhando. Conheço o pastor Rodrigo há algum tempo já. Desde o tempo central. Desde o tempo central, né? Eu não me lembro bem se ele já estava casado ou não. Não, não estava Não estava casado. casado. Né? A gente vai Não, fazer né? 10 anos amanhã. A Jaque e a Aine são desse tempo. Aí você não entrou, não, do Maranhão? Até agora não, Aisa, você está vendo Faz falta. falta, deveria estar aqui na nossa Verdade. mesa, né? E assim, eu vi na verdade, né, o início dessa caminhada, e eu sabia que era o propósito de Deus. Deus queria revelar alguma coisa através da vida de vocês, através da vida do Anderson, da Tati, do pastor Rodrigo. E tudo isso que hoje eu vejo se concretizar, acredito sim, mais firmemente, que o Senhor dirigiu tudo. E eu morava do lado da casa do Anderson, naquela época, Vizinha, parede, parede. vizinha do Anderson, e sempre estava ali ouvindo as orações, via o Anderson com a esposa dele, a Luana, tomando café na casa dos pais, quando os pastores estavam aconselhando, né? Vi o movimento de missões, e isso ardia muito no meu coração. Fiz a terceira escola de missões, né, lá no Tempo Central. Foi aí que eu ouvi pela primeira vez a cosmovisão, o que é cosmovisão, a questão do chamado, através, né, das instruções, orientações, claro, né, bíblicas, e o pastor Rodrigo sempre ensinando. Então, depois desse momento de ser vizinha, né, acompanhei lá na escola, fui para um culto, né, no domingo de manhã. Depois daí, nós já fomos para próximo do Tenoné, né? Fomos próximo do Tenoné, aquele prédio do irmão Paulo, né? Borges, Do irmão Não, Paulo. Paulo Borges, que também é um nome que a Sempre gente precisa lembrado, lembrar né? sempre, né? Foi aí que eu entrei. Foi nesse momento, vocês já estavam nesse prédio, né? Vivendo coisas novas, sempre orando, né? Sempre pedindo a direção. É uma coisa assim que me chama muita atenção. Sempre perguntar, eu vejo os nossos pastores, né? Eu também andei um pouco bastante com o Anderson, com a família dele, né? E o que eu vejo como exemplo, sempre pedindo a direção de Deus. Então eu entrei nesse momento por convite do pastor Rodrigo, no domingo. Eu não sei qual foi o dia, eu não me lembro da data, né? Data específica. Uma segunda. Mas eu lembro dele sentar e me perguntar, conversar comigo. E nesse dia, na verdade, eu já fui para esse culto com alguma intenção. E sabia que ele ia me fazer essa pergunta, né? Que ele convidava e estava sempre disposto, né? Hoje ele faz essas perguntas. É a Alice que está agoniada, né, Alice? Alice, depois tu vê essa filmagem. Então, eu já sabia que ele ia me fazer o convite para me congregar na Batista, né?
E quando eu fui, eu disse, o Rodrigo, ele vai me perguntar, então eu tinha que decidir. E aí, quando foi ao término do culto, ele sentou na minha frente, nós conversamos, e ele perguntou se eu queria me congregar lá. E eu disse que sim. E estou aqui. Acho que num período já de uns 5 anos. Sim. Olha mais, porque Eu a acho que igreja mais. faz 6 anos agora. A gente está eu justamente acho que aqui tu comemorando entra no 6 anos da primeiro ano. igreja, né? E tu entrou, ela tinha 4 meses. Por aí. Verdade. Vi muita coisa acontecer, mas o que me chamou mais atenção para que eu decidisse estar lá foi o testemunho de vocês. Amém. O testemunho de vocês, do Anderson com a família dele, de vocês, pessoas, o caráter, tudo isso. Fez eu também decidir estar lá. E hoje eu me sinto muito, cada vez que eu venho, cada culto que eu venho, eu digo, eu amo mais a minha igreja. Amém. E agora já que mora longe. Agora eu tô está morando morando longe. Bom, ela só perde pra Aisa, né? Que está no Maranhão. Tá difícil ganhar. Não, mas hoje... Não, e quer dizer, ela Não, perde pro Rodrigo. perde para Dai e Rodrigo, que estão na Eslovênia. Aí também já... Mas é interessante, porque a igreja, a gente achava que ela ia ter uma característica de bairro, né? E a gente até tentava fazer Que as pessoas desenvolvimento comunitário com aquele bairro. Primeiro foi o Tocantins, consegue. fizemos mapeamento, achava que era tudo ali, a gente ia servir aquela comunidade. E aí, de repente, trocava de lugar e já era outra comunidade. Até que a gente foi entendendo que a igreja, na verdade, ela começou a congregar pessoas de várias partes de Belém, do Pará e até fora. Né? Porque agora com online a gente alcança até o de fora, né? Sim. E aí, isso era outro sinal de Deus falando, né? Que ele tinha além daquilo que a gente estava vendo, né? A gente diz que a gente não é mais uma igreja local, nós somos uma igreja local. Global e local. Hoje a gente está o quê? No quarto prédio? Né? Se a gente for contar como prédio, o prédio seria o quarto. O quarto isso, prédio é o que quarto a Da gente... passou na escola, né? A gente não conferindo a casa do Anderson e nem a escola, porque a gente sabia que era provisório, né? A gente conta ali já Até do aqui prédio eu acho do que é João Paulo, provisório. né? Isso. A partir do prédio ali do Irmão Paulo, que a gente adotou a comunidade Tocantins, né? Isso. E aí depois a gente se mudou ali para mais perto de Coraci, entrada de Coraci, e aquela comunidade Águas Negras, né? Águas Só Negras. que duramos só um ano ali, né? Só um É ano. bom lembrar, né, um ponto que o senhor falou na nossa conversa, a primeira BF, né, foi lá Sim, no Tocantins. no Tocantins. Fizemos um mapeamento social lá naquela comunidade. A partir do mapeamento a gente fez EBF, tentando desenvolver um projeto que acabou não conseguindo porque a gente mudou de prédio. Isso. Mas a gente entregou para a prefeitura. Eu me lembro que quando a gente entregou para a agência distrital, a gente me chamou para uma reunião, a agência distrital de Coraci. Aí ela olhou e disse: gente, foi tão bom o projeto que vocês fizeram, vocês não podem fazer isso em todos os bairros de Belém. Foi Aí fica impactante difícil. essa EDP, já estou abrindo o PC aqui. Mas Pra quem não essa sabe, é- o Anderson é líder do MPC. Era bom explicar isso. Não, bora no ritmo, porque se a gente for na sequência, a gente vai chegar no MPC, não tem como Vamos não chegar, chegar. é verdade. Mas Eu nem quero nessa- lembrar da Vai. EBF. O que eu quero lembrar da EBF? Porque foi impactante no Tocantins. A gente foi gritando, né? Palavras de ordem, Senhor Jesus, né? Que comandava aquele lugar. Profetizamos, E a gente né? profetizou muito naquele lugar. Eu lembro que a gente entrou no meio do tiroteio. A polícia tinha acabado de entrar lá Fomos dentro. intimidados para não entrar Não também, entrar, isso. porque só entravam autorizados ali. Aí eu me lembro que a Liene tinha se reconciliado. Liene, tu não tá aí ao vivo, não? Aí a Liene trabalhava, eu não sei, com alguma coisa da Equatorial. Aí ela nos encorajou a entrar. Não, mas vocês têm que ir, vai de manhã, mostra a cara. É tenso, mas dá para entrar. Gente, olha, a Milena Pina acabou de Ó, entrar, ela também fez parte do início. Já vi Intercessora. Tem que mandar
mandei o link aí para ela dar. E eu me lembro que nessa EBF foi impactante para nós porque as crianças eram crianças que não faziam barulho, né? Sim. Quando a gente andava na comunidade, a gente não ouvia barulho, eles eram educados a não fazer barulho devido ao tráfico, devido aos embates com a polícia. E quando a gente atuou lá naquela quadra, né, com a EBF, a gente pôde ouvir muita criança falando de uma forma tão dolorosa e séria, falando das suas dores, né? No quanto que ela tinha que fugir do tiroteio, no quanto que ela passava o dia sozinha porque os pais estavam trabalhando, né? E também E outras soubemos situações. muitas situações, meu Deus do céu, e uma extrema pobreza, que aquilo quebrou o nosso coração e a gente queria realmente atuar ali, mas aprove o Senhor nos soprar, né? A gente fez inclusive a EBF na Arena Maná, como é o nome da arena? Eu não lembro o nome. Não era Maná o nome da arena? Mas é uma arena que tem lá dentro, famosa, Sim. que cedeu de Eles graça todo o cederam, espaço. Uma arena muito boa. Sim. As fotos que eu estava registrando e eu consegui pegar fotos de garotos, né, de crianças, assim, e é isso que a Tati relatou. A gente viu muito, no momento de toda a EBF, a gente viu muito um momento de alegria, mas também um momento de tensão, de pensar depois disso aqui, o que vai acontecer depois disso aqui. Eu fiz até uma foto da Jaque e o Diego no meio das crianças, né? O Diego muito feliz, brincando com as crianças lá. E logo depois que eu chego lá com o menino, né, lá no chão, e o menino olha assim, para a região dele, pensa com aquele olhar preocupado, tipo, vou ter que voltar para casa. E aí essas fotos eu tenho até hoje, assim, eu fico olhando para ela assim. Você vê que eram crianças sem infância. Isso. A criança, ela estava ali, ela tinha que se proteger, ela tinha que estar em alerta. E era muito triste ver esse cenário ali. Eu acho que esse tempo foi muito precioso para elas. Assim. Com Acho que por isso que certeza. gerou isso na gente distribuir. E não foi em vão, né? Não foi, porque nós lançamos muitas palavras de Verdade. bênção, profetizamos. Visitamos, fizemos o Visitamos. diagnóstico social. Fizemos muitas visitas naquela comunidade, Verdade. muitas. Enfim, saímos de lá. Acho que tem que ficar registrado aqui sempre o agradecimento ao Paulo, que Verdade. não cobrou. A gente ficou, acho que foi 6 ou 7 meses no prédio dele sem pagar nada. Ele abençoou a nossa igreja no Dava momento. 40 pessoas ali, né? Tudo apertadinho. Tudo apertadinho. Nesse O batismo foi lá. Cada um teve que comprar sua cadeira e mais uma. Olha, a Jane, que hoje congrega com a gente, estava naquele primeiro batismo como uma visitante. Olha. Legal. A gente fez uma campanha lá, acho que tem que ficar também registrado, que era a campanha Compre Sua Cadeira, porque a gente não tinha cadeira para ninguém. Não tinha vontade Não, de e Brasil na crise. Aí todo mundo que chegava, ou era desempregado, a maioria professor na época, né? E professor Só desempregado. professor na nossa igreja. Realmente, Muitos eu acho professores. que a gente contava no dedo quem não era Quem professor. não era professor. Eu acho que era só eu e o Anderson no início. Quando chegou no número 40, a gente foi conferir. Gente, vamos perguntar aqui quem não é professor. E só eu e o Anderson levantando a mão. Agora tá mal, porque nós dois já estamos no meio do negócio. Mas foi muito abençoador, porque irmãos de fora, né? Começaram a nos abençoar com cadeira. Eu me lembro do Neilton e da Juliana, né? Foi. São amigos, hoje estão lá na Batista da Lagoinha, e eles sempre ofertaram, cooperaram. Inclusive agora no jantar missionário eles estavam Ofertando de novo, né? de novo, sempre parceiros. Enfim, saímos desse prédio, fomos para o prédio em cima de uma marcenaria. Foi o que a gente conseguiu pagar, entre aspas, porque eu me lembro que o proprietário fechou com a gente R$2.000. Quando eu cheguei com o povo, gente, é o seguinte, a renda da igreja dá 1.000, mas o aluguel é 2.000. Foi um desafio. Mas todo mundo topou, bora. Pela fé, vamos lá. Sim. Porque ou era isso, ou a gente voltava para casa do Anderson com 40 Ou pessoas. voltava para casa do Anderson, ou voltava para o Orlando Lobato. Não quer ver nunca, né? Senhor, não dava mais 40 na casa do Anderson. A gente ia ter que quebrar a parede. Abriu o quadro, Pra rua. pra rua.
Mas a bênção do Senhor foi tão grande que a gente não teve dificuldade financeira lá. Foi uma transição de tesouraria, porque a primeira tesouraria foi a Luana, a primeira tesoureira da igreja. Aí a gente fez a transição para ser a Dani, esposa do Beni. Sim, verdade. Eles moravam bem pertinho da igreja. O Beni sempre fazendo louvor. Eles também, Lembro do Beni, eles também o violão. foram o primeiro ministério de louvor, Beni e Dani. A gente fez um revezamento uma época, a gente fazendo louvor e eles. Era eu, Rodrigo, ou Dani e Beni. Não podia ser mais do que isso, porque a gente só tinha um violão e um cabo. Então não podia ter 2 instrumentos. Não dá. E a caixa também só tinha 3 entradas. Verdade, tinha ganhado, né? A caixa e a mesa. Para quem olha o som hoje, nossa, né, Léo? Nossa primeira caixinha só tinha 3 entradas. Eu tenho um relato de uma senhora que me visitou uma época lá, quando era lá em cima, né? Ela não conseguia, ela olhou para a escada, ela chegou, eu ficava sempre lá na porta, ela chegou e olhou para a escada. Aí eu fui lá embaixo com ela, né? Ela estava com a família, mas eu não consigo subir. Deixa eu falar, ela falou, deixa eu falar, irmãozinho, para você. Eu ouvi muito bem da igreja de vocês, eu queria muito visitar vocês. Mas eu não vou conseguir subir a escada. Não, então vamos tentar. Eu chamei o Taio pegou um lado, eu peguei do outro, a gente conseguiu. Com ela bem devagar, o culto já estava iniciando. Quando ela saiu, ela acabou o culto, ela desceu, estava lá embaixo, Quando eu entrei, coloquei o primeiro pé antes do primeiro degrau da escada, eu já senti outra coisa diferente. Isso assim, eu falo também, isso foi extraordinário. Porque, assim, a gente vinha uma construção, né, dentro da igreja, a gente vinha com muito sonho, a gente queria trazer, ser referência, né, para a comunidade, a gente queria trazer transformação comunitária, a gente estava fazendo diagnóstico social e tudo. Onde a gente chegava? A gente chegava, a gente queria trazer essa transformação, ser diferente, né? E aí eu sempre peguei, quando chegava no culto, eu conversava com a Luana, a gente sempre se perguntava assim, será que a gente está indo no caminho certo? Deixa eu fazer assim. A gente não é ambicioso como as outras igrejas e tal, porque a gente quer crescer e fazer isso. A gente nunca teve isso no nosso coração, né? Mas quando essa senhora ela veio esse relato, veio lá embaixo, falou sobre isso, eu entendi que a nossa igreja ela era diferente. Ela foi criada através de oração, de busca, de ensino, é uma coisa que o Rodrigo sempre priorizou, né? Em toda a questão, essa busca do conhecimento, não só científico, mas também espiritual. E aí eu entendi, depois do relato dessa senhora, que a gente estava no caminho certo, que Deus ia fazer as coisas. Foi uma resposta, né, de oração. Isso. Deus ia fazer as coisas do jeito que ele tinha que fazer, a gente só tinha que estar ali obedecendo, né? E aí, aquele tempo falado, aquela senhora falou, eu saí totalmente transformado aqui daquele domingo. Me lembro o Anderson falando isso, eu lembro do Joe pedindo para ir orar lá no prédio. Acho que hoje o Joe congrega com a gente. O Joe hoje congrega com a gente, mas na época eu preciso de um lugar para orar. Aí eu digo, te dou a chave, vai lá, eu quero fazer uma vigília. Aí ele foi com alguns, né? E a igreja tinha sido acabado de pintar. Eu expliquei pra gente, é o seguinte, se tu não tiver problema com a pintura, tá tudo pintado, a gente nem limpou ainda. E a poeira ainda, ele foi assim meio para lá. E ele teve uma visão que nos impactou, né? Eu me lembro que ele via, né, várias bandeiras de nações. Eu nem me lembro todo da visão dele, mas algo que impactou era que era a resposta de oração também. A gente sonhava em ser uma igreja, tanto que fazia missões locais e transculturais, global, enfim. Por isso que a gente fala de global e local. E no nosso meio ainda não tinha pessoas vocacionadas nesse nível. E aí, de repente, cai Rodrigo e Daiane. Rodrigo e Daiane nascem aí. Nesse momento, o Rodrigo e a Daiane já estavam morando conosco. Eles vieram no final do primeiro prédio. No final do primeiro prédio. Eles pegaram só a nossa mudança. Mas eles falavam de um sonho, mas não havia ainda algo. A gente tem um podcast que já está gravado,
que é só sobre a história do Rodrigo, como começou. Ele vai contar essa parte aí, muito interessante como ele conta lá. Porque ele veio para a nossa igreja achando que não iria mais naquele período, que ia gastar um longo tempo, né, para ir. E Ele de repente só Deus faz tudo financiava o rápido. sonho, né? De repente Deus faz tudo muito rápido, Muito né? rápido. Pegando a pessoa do Joey, né, falando agora sobre ele, tô devendo, olha, Joey, tô devendo, tô te devendo um café, um jantar, um churrasco, alguma coisa lá em casa, tu tem que ir lá em casa. Hambúrguer. Um hambúrguer, sei que o senhor é bom nisso, mas o Joey foi bênção também, né, eu lembro que no nosso primeiro domingo de carnaval, que foi lá nessa parte da igreja, ele profetizou Ana Lu, né, ele profetizou, eu tinha acabado de falar sobre chamado, e aí eu me sentei no computador para tirar meu slide para colocar o dele, que ele abriu o celular depois. Foi muito engraçado. Eu sempre falo para Deus, se tiver de revelar, falar alguma coisa para mim, bem simples. Não vem girocóptero, essas coisas, mas que eu não gosto de. Eu não vou nem Eu não vou nem acreditar nisso, eu não gosto desse negócio, desse repente. Não. E o Joey foi muito simples, cara. Eu estava sentado, ele pegou assim no meu ombro, me abraçou, e aí, cara, tudo bem? Deixa eu te falar, Deus, tem uma coisa para te falar hoje. Hoje, Ele está te curando de paternidade. E ainda mais, Ele está te dando uma filha. Uau. E aí, cara, não tem como te segurar, Deus falando contigo, eu olhando para a cara daquele moção lá, né? Cara, esse é o jeito de te abraçar, porque não tem. Aí a Luana do lado fala para mim, eu acho que essa criança vai ter que ter uma mãe, né? Aí eu começo a achar graça. Ela ainda Fala tem mal do sarro, Diogo, né? Ele tá aí atrás das câmeras. É uma figura, um som É bonito. bênção. É bênção para quem não sabe, o Diogo já anda conosco já há vários tempos, né? Porque ele passeava entre nós, né? No envio de Rodrigo e Daiane, ele estava na bateria tocando. Isso, ainda ajudava ali. Ele faz parte da história antes de vir congregar aqui. Antes de vir congregar. Deus foi bênção demais. Eu lembro de um momento muito importante, porque não tem como esquecer, naquele prédio, nas férias de julho. Sempre fazemos alguma coisa nas férias de julho, né? Aprendi com vocês. E as nossas férias a gente tem que doar, né? Para alguma missão. E a gente foi Algum para dia vai ter que ser para o Senhor. Ganhou foi história. Ganhou foi história, né? Digo que quem quer ser missionário aqui na nossa igreja tem que ir para Tem que ter uma experiência lá. Né? É por Foi isso que muito o Anderson bom. saiu da igreja para ser missionário ontem no quinto. Ele não quis ir para não. Não, acho que ele lança bagulhão. Mas foi muito bom, foi muito impactante, porque no dia que a gente foi, que ele estava se preparando, toda a igreja se mobilizou para cuidar dos que iam, né? A irmã Rai ali orando, a Milena. Eu me lembro que a Milena, eu estava eu estava com medo, né? Até porque o Anderson e a Lona não iam mais, né? Mas disse, eu vou nessa missão. E por outras coisas, né? Mas foi nobre aí. Não ida do Anderson foi para que alguém ficasse à frente da igreja, porque eu ia, né? É verdade. Ele abriu mão de ir, na verdade. Isso mesmo. O Anderson e a Lona ficaram cuidando da igreja, né? Enquanto nós estávamos em missão. E quando nesse dia que a gente estava se preparando, nessa noite, a Milena orou por mim, assim, eu senti algo assim, não sei, é algo sobrenatural, né? Uma alegria, todo aquele medo saiu, foi embora, e nós fomos fazer realmente uma missão lá. Era da vontade do Senhor estarmos naquele momento, naquela época. Hora. E nesse prédio, tudo aconteceu ali, naquele prédio. Acho que foi a primeira viagem missionária que uma equipe da igreja fez, foi essa viagem para Ganhou, né? Foi muito bom. Muito bom. Então precisamos avançar por conta do horário e chegar no outro prédio, né? Senão a gente fica só na... Mas só para fechar a fala que ele contou a história do Joe, o Joe veio me contar a visão todo sujo de tinta, que ele tinha orado no chão. Todo cheio de pó. Chorou. Mas vamos lá. A gente saiu desse prédio e foi para o Conjunto Maguari, que depois de onde nós estamos agora foi o período maior, foi um ano e meio, quase 2, que a gente passou no Conjunto Maguari. Lá no Conjunto Maguari foi o local que a gente enviou o Rodrigo e Daiane. Sim.
mas foi o local de maiores guerras, eu posso dizer, né, Tati? Fala Também aí, foi Tati. o lugar que a gente inaugurou as EBF, né, Sim, Jaque? nós Foi. fizemos E aí, uma Jaqueline grande já estava EBF. liderando. Tava Não, liderando a gente fez EBF no Tocantins, essa foi a Sim, segunda mas aí EBF. no segundo prédio a gente deu uma parada. Foi. Porque a comunidade já estava tão suprida. Aí me lembro que a gente já queria atuar dentro dos abrigos. Quando a gente chega Os no. orfanatos, né, também. Aí quando a gente chega no Maguari, a gente consegue também. Era muita igreja ali servindo a comunidade. E aí Deus traz a ideia de que a gente podia trazer crianças do abrigo, né, para também estar conosco ali na Sim. EBF. E foi E nós uma trouxemos, experiência maravilhosa. nós fizemos um acordo com a Prefeitura de Belém e nós trouxemos as crianças de um dos abrigos, crianças que estão em processo, né, para ser liberadas para adoção. E todos os dias da EBF a gente ia buscar as crianças, né? Foi maravilhoso poder servir essas crianças, né, na Aí, EBF. o que marcou no Maguari, para mim, foi isso, sabe? Essa atuação das crianças ali. A gente começou a crescer como Ministério Infantil, né? Sim. Foi quando começou a pegar uma forma mesmo, que a comunidade participava. Foi o período que a Jaque liderava, né? Sim, liderei. A gente começou a ter uma salinha mesmo, porque lá no outro prédio a gente tinha Não teve, né? os filhos dos irmãos, só que era algo muito tímido ainda, Sim. né? Era algo muito pequeno ainda. E ali no Maguari também a gente recebeu muitos visitantes, né? É um conjunto que tem muitas igrejas, muita gente. Sim. E eu vi que muita coisa aconteceu, foi lá que o Rodrigo e Daiane conseguiram ser enviados. A gente fez muitos eventos legais lá, né? A própria intenção de ter uma conferência de missão começa a ser A gente fez a primeira desenhada conferência ali, lá. né? Houve a conferência que foi a consagração do Rodrigo e da Daiane lá. Me lembro né? que várias agências, né, vários ministérios foram para lá mostrar o seu trabalho. Recebemos visita de muita Me lembro que gente ali. Fernando da Jocum estava chegando aí nesse período, não Sim. foi? Ele veio representar a Jocum. E foi um tempo muito bom também. A E o vinda MPC, do Hope apesar da foi gente nesse ter tempo, conhecido do o navio. povo lá no prédio em cima da macenaria, ele se estabeleceu quando a gente estava no Maguari. Anderson, agora é contigo, MPC. Nasceu o MPC. MPC, o que é MPC, meu irmão? MPC, Agora ele vai se empolgar. Vai. Mocidade para Cristo, é um ministério que trabalha com foco na juventude, né? Ela trabalha com foco na juventude e a gente atua em várias áreas. Onde tiver jovem, lá está a MPC querendo atuar. Hoje, né, eu posso dizer que eu conhecendo a MPC a fundo, ela tem ministério em todos os lugares, tanto socioeducação, como nas escolas, como nos games e internet. A gente tem desenvolvido muito game e internet. Eu vou começar a fazer um curso agora que só fala sobre essa questão da internet, né, que é para a gente começar a desenvolver e também evangelizar jovens dentro da internet, que é onde eles estão hoje, né? Show de bola. E aí a gente trabalha com esse foco na juventude. Que a A galera gosta. a MPC começou lá, o pastor Rodrigo falou, lá no prédio antigo. A gente foi visitar um congresso de capelania na igreja na frente, lá na Nápoles, né? Conhecemos a missionária Lívia. E eu, zerado, né, educação, tinha muito professor lá, e eu não vou me meter, já que tem muito professor aqui, eu vou ficar calado. E aí eu ouvi toda a história, a Débora acabou contando, Débora Muniz, né, que era, antigamente, nessa época ela era líder da EDV, que é um dos projetos dentro da MPC. E aí eu me apaixonei, me colocaram no grupo, acho que o grupo tinha mais de 30 ou 70 pessoas. Todo Muitas mundo estava pessoas. interessado. Todo mundo interessado. Quem era o único que não era professor no grupo? O Anderson Silva. Olha lá, eu tô só ouvindo, todo mundo falou, não, a gente vai ter que trazer, vai implantar e tudo. E aí foi começando a sair gente, foi começando a sair gente. E eu vi assim, não, isso vai ter que ser implantado aqui, vai ter que ser implantado. E aí a gente fez a primeira reunião lá, os interessados lá na igreja. Eu lembro que deu até um número significativo, né? A primeira reunião, eu achei que ia dar menos. E sim, deu bastante gente. Mas só que na implantação eu vi que todo mundo começou a sair, e aí... Não, nessa hora, todo mundo quer participar, ninguém quer liderar. Isso. Essa é a realidade. E o senhor sempre jogando a gente no fogo, né? Claro, eu me lembro que quando a gente ouviu falar da primeira vez do MPC lá, meu coração já queimou, porque é um projeto maravilhoso. Até então com eu certeza. entendia que o MPC era só escolas, depois que eu fui entender que era mais amplo, né? Mas naquele momento eu entendi que era só escolas. Só que alguma coisa me moveu a achar que era o Anderson que ia liderar.
o que eu não sei nem explicar, entendeu? Mas no meu coração, desde o início, era o Anderson que ia liderar. Sim. Porque de primeiro momento a Débora falou de mim e da Tati, porque eu acho que saltou aos olhos o fato da gente estar envolvido, né? Mas acho que quando a gente conversou de ser o Anderson, ela focou no Anderson e o Anderson também assumiu, porque o Anderson poderia muito bem ter escapado também, né? Como a maioria fez. Muitos professores aí, a gente montou, bora montar, não quero implantar, conversei com a Débora, e é uma coisa muito, muito bacana que eu sempre entendo essas coisas assim, agora tenta me segurar um pouco, né? Tem que segurar, né? Fazer o quê? Com a Débora vir, quando eu conversei com o grupo, a gente organizou para cada um dar uma quantia para poder trazer a Débora para me implantar aqui. O Hernandes já tinha o valor. E ninguém, já estava perto do dia da implantação, ninguém se manifestou. Eu falei, não, Jesus, ela vai ter que vir, o senhor tem que me dar uma luz. Foi muito engraçado. O Bom Parade me deu crédito no cartão. Eu quero cartão de crédito. Aqueles milagres que a gente tem que. Cartão de crédito para você. E na hora, eu pensei, não, já que ela me deu o crédito, eu vou comprar a passagem. Vou comprar o passagem. Comprei a passagem. Passei lá de 10 meses, passei o ano pagando. Mas Ela veio. A Débora veio, fez a implantação toda. E até é muito engraçado isso, porque eu não queria ser o líder do MPC, eu queria ajudar. Porque eu achava o projeto lindo, mas eu não sou da área da educação. Eu era fotógrafo, sou fotógrafo, trabalho com fotografia. E aí a Débora, numa conversa com ela no carro, para integrar lá, para a implantação, ela disse assim, eu disse para ela, não, mas aí a gente vai colocar tal fulano como líder, e aí você conversa com ele, olha, eu não sei se anos. Se não te vê como líder do MPC, para mim, quem deveria ser o líder do MPC é tu, né? Mas não é o Kleber, não é ninguém mais, né? É você. Mas tu não te vê como líder? Eu falei, não, Débora, eu nunca me deixo até porque não é minha área. Eu nunca me. Aí ela falou, não, vai ser você, vai você. Ela tinha falado. E aí, não tinha despertado, mas quando eu fui para o curso de líderes de Minas Gerais, eu vi o tamanho do MPC. A história, né? A história, né? Eu fui saber, eu até li a biografia do Billy Graham, ele fala muito bem, foi lá que ele foi despertado mesmo por isso, né? E através Para quem não sabe, o Billy Graham fez parte da MPC, porque ele foi o primeiro missionário integral que o MPC conseguiu liberar como missionário, né? Consagrar missionário. Foi muito importante para a história, né? Muito, muito linda a história do MPC, então é uma coisa que eu guardo e levo assim, levo para a vida, porque eu entendi que Deus me chamou para a juventude, né? Me chamou para a juventude, e se eu estou no MPC até hoje, porque Deus fez um milagre, Deus está lá. Eu já recebi convite, né, até de pastorear, de abrir uma igreja aqui, né, de ministérios, e eu vi que isso ia me atrapalhar, a minha função dentro da MPC. E eu entendi que Deus me chamou para essa área. Eu digo que a MPC ela só está completando o que Deus me chamou a fazer. Amém. Amém. Eu lembro que o Anderson, liderando a MPC, ajudando na Batista Missionária. Sim. Sempre. Era mais um braço, né, da missão. Fazendo várias funções, né? Sim. Acho que o início da igreja tem como não ser assim, né? Até Com trazendo certeza. o que eu falei no começo sobre essa visão da igreja. A igreja ela não perdeu isso. Né? Então ela é diferencial por isso. É isso que eu vejo na Linear, na Batista hoje, não pela placa, mas sim pela visão, que é diferente. É diferente de todas as outras. Hoje, você vai eu gosto de falar essa palavra porque é uma coisa que a gente deveria começar a aprender a ler, né? Que é o Espírito do Tempo, os Zeitgeist. Quando a gente fala isso, a gente tem que aprender a ler isso como líder, né? Como líder não só de ministério, mas de igreja. Porque a gente tem trazido respostas, não tem trazido resposta para as coisas que têm acontecido. Isso dentro da juventude traz um dano muito grande. Para a gente que é cristão chegar dentro da escola e tentar desconstruir o que está sendo construído, é uma luta muito grande. Porque às vezes você não tem a voz
que outras pessoas têm com os jovens. Isso não é dado. E também quem está aqui como líder de jovem ou outra coisa, tem que se preparar para fazer essa leitura e trazer a resposta correta para isso. E a gente está precisando entender. Rodrigo sempre viu isso. Né? Gosto porque a liderança da Batista não perdeu essa essência. Não perdeu. E eu visito muitas igrejas. E eu tenho visto, né, o quanto a gente precisa de teologia pública, de ensino público do Evangelho de Cristo de verdade. Né? Não só mesmo se concentrar no quadrado e achar que isso é a salvação. Eu estou aqui dentro, estou salvo. Amém, graças a Deus. Mas a gente não deixou de fazer curso, Anderson. Sim, não. O que mais a gente faz A são Iris, cursos. a Iris é uma das coisas que ela ficou assim, Ela empolgada. estudo com foco na É isso que missão. você falou, é isso que você falou, esse preparo, entendeu? Esse preparo para cada linguagem, Sim. assim como as crianças que hoje a gente tem o PEV, O pé. né? Assim para os jovens, né? Então a gente continua nessa caminhada aí Tem de muito estudo, mais, né? Hoje a igreja já abrange um grande grupo de leitores. Verdade. Vem para essa igreja, vai Vem, ter que gostar tem que de ler. livro. Tem Vai que ter gostar que de ler, ler. claro, né? Deus desenvolve isso, né? Eu me lembro que eu não tinha E justamente isso. isso, para conhecer o MPC, tem história, né? Tem história aí, então, quiser procura o Anderson. Chama o verdade. Anderson aí que ele vai te explicar muito Verdade, mais. verdade. Tem muita história. Mas vamos caminhar, que o tempo já está indo Já embora tá aqui, né? indo. Mas vamos lá. Nós passamos quase 2 anos no Conjunto Maguari. No Conjunto Maguari, nós viemos para esse prédio aqui. O interessante é que a gente chegou nesse prédio, a gente fez a mudança em dezembro. No mesmo mês que a gente veio para esse prédio, eu descobri um câncer, tive um câncer. E depois que eu fiz a cirurgia do câncer, fiz a rádio, veio a pandemia. Entra lockdown, né? Entra lockdown. Aí, estava todo mundo achando que a igreja ia fechar. Verdade. E a gente orando, Senhor, não acredito. Acabaram de se mudar para cá. A comunidade não nos conhecia. Nenhum dos irmãos saiu da igreja, mas eles mesmo ficaram assim, será que vai acabar? Será que isso? Será que aquilo? Veio a indagação de que, será que a gente tem que mandar os missionários voltar? Porque a gente não vai conseguir mandar a ajuda que a gente manda para eles. Foi um conflito Foi geral. difícil. E Daiane estava grávida e o dólar subindo. Eu me lembro que eu estava na faculdade estudando e aí a gente recebendo notícia, Daiane está grávida, dólar subindo, Subiu nosso dinheiro assustadoramente. baixando. Aí vamos trazer de volta os missionários. No momento segurança. que eu também Aí estava depois não com a podemos saúde trazer. frágil, né? E a gente orando, Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Aí o que a gente resolveu fazer? Eu liguei o meu celular, virei a câmera, vamos fazer conta do Facebook e Aí- vamos aprender a mexer no Zoom. Mas é bom antes Conte entender antes. que eu acho que tinha um ano antes, a gente já tinha ido em Roraima, Boa Vista, Pastor Marcos e Rose, que nos conheceram aqui em Belém, nos levaram para lá já há 2 anos que a gente vai para lá ministrar. E Tem que mandar esse podcast para ele assistir, né? Eles falavam, como é que vocês não têm nada gravado? Nada no YouTube. Nada, aí a gente dizia, não, a Ele gente não incentivou, sabe. né? Eles cobravam porque eles queriam continuar recebendo ainda algumas palavras. E aí a gente dizia, um dia a gente vai dar atenção para isso, um dia a gente vai dar atenção para isso. Aí me lembro que a gente foi para o Coinonia, que estava o Cirilo, antes da pandemia. E Deus usou tanto Cirilo para falar de tecnologia e tocou o nosso coração de novo. Eu me lembro que a gente saiu de lá dizendo assim, Senhor, a gente precisa criar vergonha na cara e tentar fazer que o Cirilo alguma falou coisa. uma frase interessante. Ele falou assim: se vocês não querem fazer, Deus vai fazer vocês fazerem a força. Aí a gente começou, né, a dizer, Aí Senhor, foi. nos ajude a fazer, Deus, a gente não quer. Só que aí veio a pandemia, a gente teve que fazer na força. É. E eu, como membro,
E conhecendo o pastor Rodrigo, ele não é de redes sociais. Não era. Não era de redes sociais. Não Olha agora, usava essa temos um tecnologia. podcast. Mas aí, devido a essa situação da pandemia, né, com todos esses conflitos, nós tivemos que usar as redes sociais. Começou o nosso Os culto online. aplicativos. Culto online começou com a Tati cantando, eu tocando violão, as minhas 3 notinhas que eu sei. Olha lá. O Léo já está dormindo junto com a Júlia ali. Então, fizemos o louvor e em seguida preguei. E Tudo em 1 hora. É. Aí, agora enxuga o culto. nesse momento foi o momento que o Matheus, que hoje está liderando a mídia, nos ajudou, porque eu não sabia fazer esse Até o negócio. quarto do Mateus virou estúdio. Virou estúdio o quarto do Matheus. A gente gravou uns 3 cultos no quarto do Matheus, não foi, Verdade. Matheus? Ele preparou, gente. Estava igual um estúdio. Aí não podia sair para nada, mas aí o Matheus, para quem não sabe, ele hoje nem do louvor mas ele tocava bateria, né? Verdade. Aí, só porque eu estava Essa família chegou no Maguari, né? Ah, é? Família Matos. Ele acabou Começando tocando com a violão num dos Sara. cultos, porque para ver se revezava as músicas, um pouquinho mais de música do que eu sei, ele foi tocar violão. Mais de 3 notas. Mais algumas notas. Mas aí, nós nos surpreendemos, porque nós tivemos muita gente de outros estados começando a assistir o nosso culto. Um casal do Canadá, que congregou com a gente nesse período, congregou online. Sim, teve muito Rodrigo e Daiane, aconselhamento, que né? se sentiram muito abençoados com as palavras, porque lá na Eslovênia eles que davam as palavras, então eles queriam ouvir palavra. Me lembro E que até a Ana Lúcia disse que estava ouvindo. A Ana Luz começou a ouvir, Estava ouvindo de lá. a minha na família Espanha, né, começou que a ela tava. ouvir de longe. Verdade. Eu testemunho dos meus pais, que eles disseram assim, eu estou ouvindo aqui da minha casa, estou sendo muito abençoada. Eu nem sabia, né? Eu nem sabia que o senhor via Facebook. E eles testemunharam. Me lembro muito uma dos vez a cultos. gente andando no shopping e uma pessoa nos parou. Era alguém que o Rodrigo lembrava, eu acho, né? Era alguém O que Amar. congregou com a gente lá no Tempo Central. Ah. E ela disse, olha, eu estou assistindo os cultos online de vocês e tal. E a gente não estava tendo a dimensão do alcance. Uma outra vez fomos no outro shopping, na praça de alimentação, uma irmã veio só dar um abraço e agradecer, que estava no Internada, ela hospital, estava internada, vendo o culto. E a gente orou pelos enfermos e ela creu e foi curada. Ela e foi saiu. curada naquele dia. E encontrou com a gente por acaso ali E quis e testemunhar. quis testemunhar e dar um abraço. Eu disse, meu Deus, o alcance está sendo Enorme, fora. enorme. A gente ficou de boca aberta por ver esse Então, o alcance. início desse prédio aqui, a gente estava vivendo esses Marcado conflitos. pelo online. A gente mal chegou no prédio, foi isso. A gente chegou em dezembro e março foi lockdown. A gente não chegou A nem a gente conhecer a ficou comunidade. em casa. Ficou em casa. Nós ficamos em casa. Muita gente queria entregar o prédio. Porque a gente Sim. não está tendo culto, vai ficar pagando aluguel. Não E a gente tinha preocupado dinheiro pra com tudo pagar. isso. Aí, a gente preocupado com essa questão financeira, a gente começou a fazer uma campanha diária no Zoom. Gente, foi tanta gente nesse Zoom. A gente chegou a ter 50 acessos, e cada acesso é uma família, Era né? uma família. No Face teve um culto que a gente estava lá fazendo louvor e tal. Aí quando eu acabei o louvor, foi que eu olhei para a tela. Quando eu olhei para a tela, a gente tinha alcançado 1000 acessos. Eu olhei para a Tati assim, meu Deus, aonde é esse povo? E esse povo começou a aparecer depois, Muita gente veio congregar aqui por conta disso. por conta disso. E não eram os membros da igreja, que fique claro. É. Porque não tinha essa quantidade de Não. Mas pessoas. não tinha. Quando a gente veio para esse prédio aqui, nós Era tínhamos além. 50 membros. É. Para ter 1000 acessos no Facebook. Foi um estouro assim que a gente não sabe explicar. Muita gente de outros estados que não ficaram congregando com a gente. E pessoas que foram mandando mensagem, enfim, tanta gente que a gente atendeu à distância.
A Tati teve um dia que expulsar um demônio pelo vídeo do WhatsApp. Não foi verdade, Tati? Verdade. Que ligaram para Tati Era uma nova... de outro país. Uma nova estratégia. De outro país, dizendo, olha, eu quero que vocês, ó. Não podia sair de casa. Senhor, não podia sair de casa. Mas foi Senhor, uma loucura, vai. gente. Leva-nos, Senhor, nessa intercessão, meu Pai. A gente caiu, no momento, toda essa questão financeira, a gente preocupado, mas a gente compartilhou com os irmãos a preocupação. E eu me lembro que a gente, no mês que a gente compartilhou a preocupação, a gente teve o dobro do que a gente tinha antes da pandemia de entradas financeiras na nossa conta da igreja. A gente, no meio da pandemia, no meio do lockdown, a gente dobrou a ajuda do Rodrigo e da Daiane, porque muita gente deixou de ajudar. A gente dobrou no meio do lockdown. Que aí, loucura, né? Deu Só loucura, Jesus. porque no momento que muitos estavam sofrendo, né? Fechamento A de crise, igreja, né? a crise. Foram várias perdas, né? A gente passou também por muitas situações difíceis. A gente teve que pedir para os irmãos que tinham salário fixo ajudar com cesta básica Essa os que campanha é eram importante. microempresários, que estavam sem os seus negócios. Nós fizemos a funcionando. campanha, todo mundo que tem salário fixo Eu lembro, tem que fazer eu pelo lembro. menos uma cesta básica. Só que a gente montou uma cesta básica diferente, porque tinha proteína, Produto tinha... de limpeza. A gente tem que falar, né? Foi os produtos da Rinode que Sim. Até Rinode rolou. Rapaz, teve gente que não estava precisando, que estava pedindo só por causa dos produtos da Rinode. Essa eu não sabia. Mas Mas, era uma gente, cesta bastarda, tinha peixe, tinha chá. Foi a melhor cesta que a gente Tinha já produto deu. de limpeza. Deus abençoou. Ajudamos a comunidade ali no Bengui, que tinha A gente muito deu até para alagamento. igrejas do interior que não... Porque foi tanta abundância de cesta básica, que tem muita gente que deu 4, 5, né? Sim. Então, que a gente acabou ajudando igrejas do interior que estavam em verdade. situações difíceis. A gente ajudou pastores do interior, como a gente conseguiu financeiramente uma renda, que foi um susto para a gente essa renda, no meio do lockdown. A gente ajudou 2 igrejas do interior financeiramente mesmo, enviando dinheiro nesse período, porque para que os pastores não passassem fome. E E Deus todo foi mundo em casa. E todo mundo em Todo casa, mundo em tudo casa. isso em casa, falei, tudo de... Não, mas eu e o Silas saiu comigo para entregar as cestas básicas. E o Rodrigo proibido, porque ele estava recém-operado. Sim, não tem E os essa- médicos diziam, ele não pode sair, tudo aí. Ele não pode pegar esse negócio, ele morre. Aí A na galera fala peste assim. negra, ele lembrava, mas na peste negra, a igreja se arriscava. A igreja foi atuante. Então vamos entregar as cestas básicas. Assim foi. É. Essa é a história desse E prédio. pegamos todos os Covid, Eu sei não que- morremos. Eu, recém-paciente de câncer, peguei o Covid. Só que só foi uma garganta inflamada, graças a Deus. Eu nem perdi o olfato. Verdade. Eu me lembro que veio eu, o Silas e o Ezequiel para limpar esse prédio depois de 5 anos, de 5 meses de fechado. Gente, era mofo para todo lado. Era mofo para todo lado. A gente tinha deixado uma cortina aqui, a gente teve que tirar a cortina porque ela estava muito mofada. E começamos o culto aqui, aí a lei era que só podia 20%, né? É. Gente, 20% nesse templo é menos de 20 pessoas. A gente fez um culto que a gente não anunciou para ninguém, a gente fez o culto aqui, só veio quem ia participar do culto de alguma forma. O povo do louvor, o povo da mídia, Verdade. porque não Era podia vir só ninguém. quem ia atuar. Enfim, aqui, para a gente também ir acelerando, aqui nós tivemos um avanço muito interessante, que é o PEV. O PEV nasceu, para quem não conhece o PEV, eu acho que a Jaque pode explicar melhor. Jaque, explica aí o que é o PEV. O PEP é um projeto, só vão falando, né, que vocês são mais ligados, né, mas é o que eu conheço do PEP, um projeto liderado aqui pela nossa igreja, coordenando a Zuíla, mãe do Mateus, que está aqui, grande Zuíla, com o Silas, o esposo, a equipe, Dani, Amada, é uma escolinha de reforço, né, que ensina através dos princípios, matemática, língua portuguesa. Aqui nós atuamos 2 vezes por semana, né? Segunda e quarta-feira, Só, às tardes. Isso, aqui eles têm
tudo puxado pelo projeto, mas também com a nossa igreja juntamente, né? São crianças da comunidade E da igreja, né? E inclusive eles já vão ter o que? A finalização, né? Já, agora esse Da primeira etapa. Da é isso. primeira etapa. Então eu não me lembro quantas crianças são. Nós estamos hoje com 13. 13 crianças, mas aí na virada do ano a gente vai ampliar para 24 crianças. O projeto vai ampliar as vagas. As pessoas que trabalham nesse projeto, elas fizeram o curso, estão na verdade terminando esse curso, né, estudando. Não paramos de estudar, juntamente com a Zuila, se preparando. E acho que o foco desse projeto é ensinar essas crianças os princípios. Ela crescer, está até ali escrito, né? Ela crescer pensando biblicamente, com uma cosmovisão mesmo. correta desde a infância. Ela passou o ano todo no projeto. Sim, Segunda e quarta, o ano inteiro. como Olha- se fosse uma escola de reforço. Só é uma escola Só de que a gente reforço. ensina matemática dentro das diâmetros da Arca de Noé. A gente Usando a ensina Bíblia como português usando a conjugação verbal da versão Almeida, que tem todos os tipos de conjugações verbais. Aí traz os 7 princípios bíblicos para que a criança decore esses princípios e ela E viva de né? maneira eficaz os 7 princípios. Ela também, a criança, ela vai aprender a liderar, porque tem um líder servidor. Cada criança vai ser o líder em um dos dias, para que ela aprenda a liderar. O que o líder faz? O líder pega o lanche e serve os outros. O líder limpa a sala. Mordomo. É, trabalho no princípio da mordomia. Vai até que idade? Hoje nós estamos atendendo de 3 a 6 anos. A partir de janeiro nós vamos atender de 3 a 10 anos. Só que ainda com limitações, porque a gente tem a nossa limitação maior hoje é financeira. Para a gente poder atender um número maior de crianças, a gente vai atender só 24. Mas eu creio que a gente vai É crescendo. bom testemunhar que o início do PEV, isso é até engraçado, porque a gente tinha a intenção, o financeiro não estava correspondendo, e de repente o Senhor usa uma oferta lá da Holanda. Pessoas que nem são, né, da igreja. Foi a confirmação de que era de Deus começar Quando a naquele gente momento. viu aquela oferta chegando da Holanda, a gente até testemunhou para a Atuação Global, né, que é o ministério que dá o suporte. Sim, né? A sim. gente Nós não mentorado criamos o por material, eles, né? o material é da Atuação Global. Isso. O curso que os voluntários fazem é da Atuação Global e eles fazem uma mentoria para que o projeto consiga ter eficácia. Isso. Dão, né, toda essa mentoria, formaram a Zunila, formação, estão né? formando os demais. E aí quando a gente viu E aquela PEV oferta é chegando... projeto de ensino para a vida. E aí a gente viu que Deus estava conosco e era para meter a cara mesmo. Mete a cara. E eu tenho que falar que é um sonho É um sonho. dos pastores, né? É. Né, Anderson? A gente falava Hoje dele isso. não sabe E a gente Hoje crê existe, que vai hoje virar existe. escola. A gente vai chegar a ter futuramente escola a Uma faculdade. e a faculdade. Uma coisa que boas ideias, você tem que expandir. Para expandir Isso o PET mesmo. para entender. Não é difícil. Atuação Primeiro, global. nós não somos os primeiros a fazer o PEV. Quem fez o PEV primeiro aqui no Pará foi o Provida, ali no Jurunas, foi o primeiro PEV, nós somos o segundo. A nossa proposta aqui de semestralmente a gente faça uma formação para quem queira entender o PEV, só que depois que você entende, você vai ter que dialogar com a Atuação Global para levar para a sua igreja. Mas a gente está ainda vendo qual vai ser a data desse primeiro semestre para fazer essa formação. A formação não te faz entender tudo, a formação te faz entender o propósito e os princípios. Mas como implantar vai ser um diálogo, uma mentoria com a Atuação Global. Que você pode, inclusive a gente teve uma turma da PIB que queria implantar lá, que veio visitar o nosso projeto para ver como funcionava. Então qualquer igreja que quiser pode visitar o nosso projeto, a gente coloca contato com a Atuação Global. A gente não pode mentoreá-los, é a Atuação Global que faz isso. A gente só pode demonstrar como está sendo aqui, porque existe uma pequena adaptação de lugar para lugar, vendo a realidade local, né? Conhecendo a comunidade. Sim. Mas isso é, como eu sempre gosto de dizer isso. Olha, a Zuila tá os falando aqui. voluntários que
Fala que a Zuila A Zuila está dizendo, a fidelidade de Deus sempre nos alcança. Ela também está dizendo que o fórum será em abril. Então, gente, você que está ouvindo, o fórum vai ser em abril. Aí, Isso é bom falar para todo mundo que boas ideias têm que ser propagadas. E eu acho que tu Você tem que é fazer a líder, parceria né? da Você Zuila com o inspira MPC, né? Sim, Verdade. sim, podemos fazer Os isso. 7 É bênção. princípios são maravilhosos: autogoverno, individualidade. Eu acho que eu não vou conseguir servir, né? Mordomia. São 7. Caráter. Caráter, verdade, caráter. E a gente vê fruto nas autogoverno. crianças. A gente tinha crianças indisciplinadas aqui. E a Zuila começou a testemunhar o quanto que o princípio do autogoverno está ensinando elas a controlarem a emoção, a entender o que é obedecer. Os pais reconhecem a mudança através do projeto, através da rotina do PEV, A rotina é linda. a rotina. mudança na criança. Eu tava E a comunidade sendo abençoada, porque começou a alcançar pessoas que estavam com essa baixa na educação devido à pandemia, Sim, que sim. estavam sem acesso por causa do online, que muita escola pública não consegue ter um online eficaz. qualidade. É. E essas crianças estão sendo alcançadas também. E é algo que está no nosso coração. Realmente levar a alfabetização, principalmente para esses que sofreram essa perda desses 2, 3 anos. Tem criança que parou 3 anos. não perdendo o tema mas como o princípio cristão ele traz uma transformação. A gente na EDV... O Silas está lembrando, a gente não citou o princípio semear e colher. Capelão do pé. Então, o princípio cristão ele traz resposta para tudo. A gente trabalha com princípios também dentro da EDV, dentro das escolas, e leva isso para os jovens. E há também essa transformação. Quando você vê o pai indo para a escola para saber o que está acontecendo com o filho, porque a filha está varrendo a casa, está arrumando a casa, está ajudando a mãe nos deveres, está fazendo seu dever de casa. Então, quando eu estava falando sobre essa questão do princípio cristão, a gente tem a palavra de vida que traz transformação. Eu fui transformado. E a gente tem essa palavra dentro de cada um de nós. Quando a gente pega projetos que nem o PEV, que nem a EDV, que nem a MPC, e coloca isso para frente, a gente vai trazer transformação, dependendo do quanto a gente quer fazer, né, na verdade. E isso é bom levar para todo mundo. Isso quando eu falo, boas ideias, bora divulgar, bora falar, você que é líder de igreja, pense nisso, pense em levar para a sua igreja, né, para a gente trazer transformação em Cristo. Isso é verdade, olha, os nossos pontos aqui atrás estão dizendo que o tempo do podcast já se encerrou, que a gente tem que caminhar para o final. Então, para a gente terminar tudo isso, a gente nem falou tudo, viu? Não. Porque mas faltou era bom dar um citar, resumão. faltou citar o envio da Kézia, que vai ser o próximo envio missionário. Para a Malásia. E existe uma live que também já está gravada, que vai ser lançada sobre o envio dela. Então vocês vão ouvir todos os detalhes já. Acho que na próxima semana, provavelmente, já vai ser o dela. Acho que a gente precisa citar aqui com todo carinho que a gente adotou, ainda no segundo prédio, a gente adotou o Dorivan e Ana Lúcia como missionários. Eles não foram enviados pela nossa igreja, a gente adotou e até hoje permanecemos contribuindo com eles. Aqui nessa igreja nós recebemos também muitos membros ilustres. Recebemos André Macedo, que foi diretor da Jocum durante 8 ou 9 anos, se eu não me engano. Fortaleza. Congrega conosco, temos um carinho muito grande por ele. Enfim, acho que é tanta gente que é difícil, Muitas né? famílias. Muitas Eu famílias. posso dizer que muitas famílias vieram com filhos, né? Sim. E assim o nosso grupo de crianças cresceu. Muitas pessoas tiveram filhos. De adolescentes. Também, né, Anderson? Adolescentes Adolescentes, né? Verdade. Os jovens estão caminhando. Os meu jovens estão Deus. caminhando, casais. Precisamos ainda de líderes, né? Com certeza. Sem dúvida. Enfim, somos uma igreja de 6 aninhos Em construção. em construção. Estamos completando 6 anos, gente, nem parece. 6 aninhos. Glória a Deus Domingo por isso. vamos celebrar novamente. Eu quero concluir convidando você para vir domingo. Domingo vai ser o nosso culto de comemoração de aniversário dessa igreja de 6 anos. Vai ser também o culto de Santa Ceia,
nós entendemos que a comunhão que nós queremos gerar aqui, a pessoa principal dessa comunhão é Jesus, porque é por Ele que nós estamos fazendo todas essas coisas, por Ele que nós estamos aqui trabalhando, e não há outro propósito, não há ninguém que mereça essa glória mais do que Ele. Nós somos apenas servos. É sobre Ele. É sobre Ele, toda a história é sobre Ele. E toda essa caminhada de transformação é porque nós amamos a Jesus. Amém? Ele é o primeiro. Gente, em apenas 1 minuto, eu queria que cada um desse a sua palavra final. Bora começar com a Tati. A minha palavra final é: vamos permanecer na fé. Um dos princípios que eu sempre estou pedindo para o Senhor, que a gente permaneça no partir do pão, na fé, na graça, na comunhão. Eu quero te incentivar a permanecer. Amém. A permanecer naquilo que Deus tem falado, né? Lá no teu lugar secreto, na tua intimidade. Quem participa dessa igreja sabe o que é meditação, sabe o que é ter a sós com Deus. Se não está praticando é porque está tendo algum vacilo. Aproveitou para dar puxadinha de orelha. Puxando a orelha, volta do teu lugar secreto. Então permaneça naquilo que o Pai tem falado para você. Amém. Anderson. Aí, o Anderson. Primeiro, eu quero agradecer muito feliz mesmo de estar aqui, fazer parte de tudo isso, fiz parte. Pode voltar a fazer parte do Tenho problema. Sempre com essas perguntas, Jaqueline. Tenho o maior apreço pelos meus líderes, foram praticamente o Rodrigo, a Tati, foram quem me fizeram o que eu sou hoje como cristão, né? Que eu busco, Discipulado, né? discipulado, toda a minha construção cristã vem do Rodrigo e da Tati. Eles são duas pessoas que amam a Deus e me ensinaram a amar. Eu acho que hoje, quando eu vou para a minha liderança, passo os meus liderados, os meus voluntários ali, eu tenho que pegar na mão deles e fazer o que o Rodrigo fez comigo. Amar Jesus acima de todas as coisas. Né? Feliz pela visão da igreja estar assim intacta, né? Intacta mesmo em tudo, sempre orando, buscando a Deus, a pessoa de Jesus acima de todas as coisas. Isso é bom demais para que a gente possa levar princípios a cada cidadão dessa cidade, né? É isso que meu coração se enche. Eu quero só agradecer, grato mesmo pelo convite, muito obrigado. Amém. Já aqui com você. Eu, como membro dessa igreja, agradeço a Deus pela oportunidade. Eu vou poder mostrar para minha família, né, como foi participar dos primeiros tijolos, né, dessa igreja. E eu quero incentivar você mesmo a continuar. Você que está afastado, voltar para Jesus. É verdade. Ele está com saudade, né? Você que é membro dessa igreja, a continuar, não desistir. Uma coisa que eu vejo nos pastores, na Tati e do Rodrigo, eles nunca desistiram, mesmo doentes, mesmo passando por alguma dificuldade. O Anderson também como pessoa, como família, como homem, a não desistir. É uma coisa que eu levo para mim e mando para você. Amém. Não desista de caminhar com Cristo e de viver os princípios que nós estamos aprendendo aqui nessa igreja, ou aonde você se congrega, aonde você vai na sua comunidade, né? Não desista da palavra do Senhor, não desista de Deus, porque Ele não desiste de nós. Amém. Bom, gente, essa foi a inauguração do nosso podcast. Ele vai ser semanal, toda quarta-feira, por volta das 8 horas. Alguns programas ao vivo e outros gravados. Mas a gente vai estar anunciando aí quando for ao vivo e queremos a participação de todo mundo, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos.